bem-vindos a mais um episódio de podcast Pele em Cena. Eu, Carolina Nastre. Eu, Maria Camoiço. Estamos hoje finalizando o ano em ritmo de Natal. Ontem foi Natal, mas hoje é o nosso podcast. E para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial para falar de um assunto para fechar o ano realmente, o que a gente tem que pensar de uma forma adequada para tratar o nosso paciente, de forma holística. Qual é o nosso olhar para a gente evitar erros e o que a gente anda vendo de tão errado aí na mídia, né? Como o enfermeiro pode melhorar. A gente trouxe a Karine Innocentini, maravilhosa, que ela não lembrava, mas ela me deu aula. Ela passou no teste até aqui. Ufa! Ainda bem. Ainda bem que eu não sabia que era teste. Não era, não. Não era uma solução. Há 2 anos atrás pensei sobre isso. E agora, acho que vou deixar para Maria apresentar o resto e Feliz Natal, pessoal! Bom, primeiro a gente agradece muito, é um momento muito especial você estar com a gente hoje, né, nessa época de festa, nessa época de Natal, porque você é aquela menina que brilha, né? Ao sorriso dela. Então, assim, você também sempre agrega, né, Cá? Onde você tá, até no online, com seus comentários, você é sempre muito prestativa, né? Você é sempre solícita e você sempre acrescenta, tipo mãe, enfermeira, professora, tudo que você é. Obrigada. Então, assim, é um prazer, é muito gratificante. Esse dia você colocou um post tão lindo na sua rede social, né? Essa coisa visceral, né, do ser enfermeiro. Estava no elevador, né, feliz, parecia que estava indo receber o Oscar porque atendeu um paciente. Então, assim, essa coisa, a gente tem isso. Então, assim, que bom que existem pessoas como você, que bom que você está aqui, que bom que você deu um feedback tão maravilhoso pra gente do nosso trabalho, da sua visão. Então, a gente quer que você enriqueça mesmo, assim, fechando esse ano, que foi um ano tão importante para nós, né? Um ano que a gente aprendeu demais, que a gente cresceu, que a gente, sabe, a gente deu vários... Subiu passos Só a gente sabe os bastidores. Alguns para frente, outros para trás. Então, assim, eu acho que é muito gostoso finalizar esse ano com você, tá? Então, as pessoas vão ter o privilégio de conhecer um pouquinho mais de você, minha linda. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Oh, meu Deus, muito obrigada. Me sinto muito lisonjeada de estar aqui com vocês. Eu sou a Karine Innocentini, sou enfermeira, estomaterapeuta. Me formei lá em 2006 e o meu plano era cuidar dos indígenas, da população indígena lá no Amazonas. Eu tinha uma professora que ela era muito entusiasta desse assunto, então aquilo me contagiou. Só que em 3 meses conheci meu marido, começamos a namorar. Ele é indígena, não? Aí não deu, ele quebrou seus planos. Aí bagunçou tudo, e aí eu estou aqui agora. Então, assim, é uma coisa que nós estávamos conversando, né? A gente às vezes faz alguns planos, mas Deus tem outros, né? Melhores, exatamente. Né? E eu tô muito feliz de estar aqui, me sinto privilegiada, me sinto honrada. Carol, prazer dar aula para você. A Maria, a gente conseguiu fazer alguns trabalhos aí juntos, e foi muito prazeroso receber também, né, o que vocês têm para compartilhar. Eu sou consumidora do canal, então eu posso falar com propriedade, né? Delícia! E tenho gostado muito, inclusive, das pautas que têm sido... os chamados que têm sido feitos ali no canal de vocês, porque eu acredito muito de que a gente precisa de uma voz, né? E neste momento atual, eu vejo que vocês são a voz dos especialistas, né? Nós somos 4 mil no Brasil, 4 mil é muito pouco. O nosso território, ele é muito grande, né? Eu sei que agora tá vindo uma leva, tá tendo bastante formação e tudo mais, e isso me alegra, porque as pessoas, elas precisam, né? E às vezes a pessoa, ela não sabe, mas ela precisa da gente. E aí o canal de vocês faz essa ponte, essa conexão, das pessoas saberem que a gente existe, né? Como especialista, como disponível, disposto a cuidar da dor, né? Do paciente, a fazer um bom trabalho, porque é aquele lance, né? O bom trabalho da gente, o nosso resultado, ele é fruto do sucesso do paciente, né? A gente não tem nada que é melhor, mais, assim, feliz no nosso coração, mais gratificante, mais maravilhoso do que falar, puxa, contribuir ali com aquele paciente. Exatamente. A gente estava nesse momento e já estamos nesse aqui, tá reabilitando, tá socializando, tá tendo menos dor. Então, assim, o canal de vocês, ele enaltece isso, né? Que nós existimos e nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas, né? Como diz um professor meu, sempre dá para melhorar, né? E o estomaterapeuta, ele é muito especialista nisso. No sempre dá para melhorar, a gente sempre arruma alguma coisa, pensa uma estratégia, né? Dá um jeitinho ali. Dorme pensando. E dorme e acorda, né? Exatamente. Uma vez até um paciente queimado, você falando disso, uma paciente com uma queimadura de superfície corporal de mais de 30%,
uma grande queimada. E aí eu tava brincando com a minha filha de boneca. Aí peguei a boneca, passei as faixinhas, falei, gente, como que a gente pode otimizar a troca do paciente? E a gente gravou um vídeo e disseminou para as equipes e tudo mais. E assim, o estomaterapeuta não é só uma especialidade, ele é um estilo de vida. Que bonitinho. Né? Porque assim, a gente não desconecta do que a gente... Não. Se chega alguém pra você, assim, de repente fala, não tô me sentindo bem, tô com uma dor ali, ou eu tô com uma lesão, tô com uma mancha estranha, a gente vai querer ver, deixa eu dar uma olhada, né? Deixa eu ver o que eu posso te ajudar. Não é? E você vai sacar Essa do frase bolso. clássica, né, a da gente- gente. É verdade. Que bacana. Eu tenho uma paciente que vai de alta e eu tô pensando como melhorar na casa dela. Como que eu vou melhorar? Porque ela ficou 2 anos internada. Nossa. 2 anos. 2 anos por conta todo o quadro clínico dela e ela tem muitas lesões por conta de uma doença rara. E eu tô pensando como eu vou fazer pra melhorar essa experiência de voltar pra casa. E eu já mandando mensagem pra um monte de gente pra ver o que a gente pode Olha fazer e levei pra além, casa, né? trouxe pra casa, Essa né? é a estomaterapia que eu acredito. Né? A gente está muito além das paredes de hospital, a gente está muito além da casa, do ambiente. A gente quer trazer renovo, a gente quer trazer fôlego de vida, a gente quer trazer nova expectativa de vida. Né? E a gente pode, né? E Isso a que é gente legal. pode. A gente pode. Primeiro, assim, esse programa, ele é nosso. Né? Não é meu e da Carol, né? Sim, Então ele é nosso, é sim, seu, sim. de todos os nossos colegas e amigos que sentaram aqui, porque essa estomoterapia, dermato, é esse canal. Irmãs. Irmãs, nós somos a mesma família. E a ideia veio da Carol, maravilhosa, mas o canal Pele em Cena, ele é nosso. Tanto que a gente convida as pessoas, né, cara? A gente fala assim, o canal é nosso. Igual a gente teve o nosso grupo do WhatsApp dos apaixonados, é nosso. Não tem dono, não tem... Porque assim, é um espaço tão aconchegante que a gente pode ser a gente. É gostoso fazer parte, É ter onde muito. pertencer. Isso aí é E a impagável. gente mostra nossas fragilidades. Essa coisa, vira e mexe, todo mundo tá querendo resolver as coisas de paciente. Então, assim, esse espaço, essa contribuição, essa coisa inovadora, partiu dela, né? Eu sou a parte antiga do negócio, mas é nosso. Madura, né? madura. Experiente. Experiente. Mas esse momento, a gente vai finalizar dessa forma, né? Mostrando tudo que a gente pode fazer, que a gente pode agregar, como a gente pode evitar danos. E que a ideia era essa mesmo, mostrar que o especialista ele existe e que a gente pensa e que a gente consome. Pra gente estar aqui hoje, conversando e trocando experiência e falando das coisas, a gente precisa ter consumido muita literatura, a gente teve que ir atrás de base científica, a gente não tirou do Google da nossa cabeça. Então eu falo isso até para as pessoas que vêm para mim e falam assim, eu quero ser igual a você. Eu quero ser autônoma, ganhar dinheiro. Não, peraí. Pra ser igual eu, desculpa o que eu vou falar, mas você tem que estudar muito. E assim, amor, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. As renúncias. Exatamente. As renúncias que a E gente pra faz. gente aplicar ciência e aplicar a melhor assistência pro nosso paciente, a gente tem que ter primeiro conhecimento. Gente, olha, Que meu lindo. nome. Aqui a gente faz tudo muito bem feito. Personalizado. Mas eu acho que faltou ela contar um pouco. Ela começou a falar dos indígenas, eu cortei Falei, ela. imagina. Não, conta da sua formação. Vou contar, então. Conta. E aí, eu me formei em 2006 e eu demorei muito tempo para fazer uma especialização porque eu achava que eu não era capaz. Olha só, não acredito. Eu fui me formar como enfermeira estomaterapeuta em 2016. Eu comecei em Recente. 2014. E aí eu engravidei no meio do curso, enfim, tive a Sofia. E aí me formei em 2016. E aí, por que eu fiz estomaterapia? Porque eu era a enfermeira que corria de estomia. Eu amava a lesão, mas eu corria de uma estomia. Sério? Eu achava que eu ia machucar o paciente, que eu não ia dar conta, que o dispositivo ali ia descolar, que o paciente ia passar vergonha, a culpa ia ser minha. Então, essa insegurança, essa dor que eu tinha, me levou ao propósito. E normalmente é assim, né? Aquilo que é muito frágil na gente. Então, pensem, as fragilidades de vocês pode não fazer sentido agora, mas normalmente elas são as nossas forças. Né? Olha. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a querer entender mais. Eu falei, gente, mas por que eu tenho tanto medo, né? Até porque eu não tinha nenhum familiar, nenhum amigo, nenhum conhecido que tinha uma estomia. Então isso me dava muita insegurança. E aí, eu terminando de fazer a pós-graduação, recebi um convite da Amil para fazer uma capacitação de estomia. Eu falo, caramba, agora eu tenho que Pensa saber. no desespero da pessoa.
eu fiquei Ó, Dani, te amo, obrigada, viu, amiga? Que ela me ajudou muito, ela que me convidou. Então, assim, eu tenho esse lance de começar a tentar pensar e entender por que as coisas me causam o que causam. Então, esse desconforto da estomia era realmente porque eu não tinha habilidade técnica para lidar e nem conhecimento. Então, o que eu fui fazer? Imergi na estomaterapia. E aí eu me formei. Aí comecei com esse projeto com a Dani, né? Eu tava fora do mercado de trabalho. E aí, que Dani que é essa, Dani? Dani Pocaterra. Maravilhosa, maravilhosa. E a gente se fala até hoje. E ela me abriu essa porta. Sabe aquela fase que você fala assim, eu acho que não vai dar certo, enfermagem é pra mim. Não sirvo pra... Eu acabei de ganhar neném, minha neném é alérgica, a minha filha tinha PLV, né, bem severo. E aí eu fiquei 2 anos me dedicando a ela, eu falei, gente, acho que é isso, não tem mais espaço pra mim, acho que já deu o que eu tinha pra fazer. Quem te vê, amiga, não imagina essa história. E aí surgiu essa proposta, eu falei, gente, eu vou agarrar isso com unhas e dentes, mas assim, eu tô morrendo de medo, porque você... Vai com medo falar mesmo. Em público já não é a coisa mais agradável do mundo, então né? Foi a primeira vez que você, de fato, falou com gente assim, treinou? Foi! Caramba, pensei que você nasceu assim. Imagina! Gente, aqui, ó. Bom dia. Tá nervosa? Não, tô tranquila. Só tenho Parkinson. Então, assim, pra mim foi difícil porque eu já tive o primeiro desafio foi encarar um público. E a gente tem um estudo que fala, né, que o maior medo das pessoas é falar em público, mais do que ter câncer. Assustador, mas é. Eu tô fora desse estudo. Gente, eu nunca tive medo de falar em público. Eu nasci mas é que tem eu gente que tem o dom. Eu sou Aparecida até no nome. Não é. Mas sabe o que é, Maria? Que tem gente que tem esse vergonha, dom. Não tem vergonha na cara. Você precisou super tímida. ganhar esse dom. Você precisou trabalhar, né? Vai ter esse dom, sim. Eu não sabia. Mas, assim, eu me esforcei muito. Eu fui fazer aula de oratória. Eu tive o professor Fábio Frei, que, né, me ajudou muito nesse processo de comunicação. Olha o investimento que você fez em você, eu fui estudar recentemente uma coisa que tem a ver, mas não tem nada a ver, sobre etiqueta. Gente, como ela é importante. Eu faço atendimento domiciliar. Por isso que você é fina assim? Imagina! Eu faço atendimento domiciliar. E como é importante a gente ter etiqueta. E a gente, às vezes, não conecta isso no cuidado com o paciente, precisa. Mas assim, voltando à especialidade, aí eu gostei do negócio, eu vi que o negócio era bacana, que tava me dando segurança, eu tava aprendendo muito, eu fui sedenta, estudei muito, renunciei muitas coisas. Agora eu não vou passar vergonha, tenho que estudar. Exatamente, falei, agora já tá fechado o negócio com a minha amiga, não posso envergonhar ela, então eu tenho que ir. E aí, deu tudo certo, fiquei um tempo fazendo esse projeto com ela lá, e aí o Hospital Nipo Brasileiro acabou me convidando, né, me chamando para participar do processo. Te conheci no Nipo. Na verdade, foi através da Kênia, que é uma enfermeira que vocês têm que trazer pra cá. A Delgado, maravilhosa. Né? Eu preciso... Eles chamaram ela, e aí ela falou, eu tô trabalhando no Mário Covas. Cara, você não quer ir? Que ela sabia que eu tava, né, com essa questão com a minha filha e tal. Eu falei, eu vou, mas, né, Guarulhos é meio longe. Mas, enfim, eu vou. Fui, deu tudo certo. Você montou um ambulatório, não foi? O ambulatório já existia lá. Já existia. A Fabiana, a Marina Renault e a Aline Teles foram as pessoas que implantaram a estomaterapia dentro do ambulatório. E aí eu fiquei fazendo esse trabalho 1 ano, e aí eu recebi o convite para fazer a implantação dentro do hospital, que até então não tinha. Né? Então a gente tinha uma prática avançada ambulatorial, mas não tinha essa prática avançada dentro do hospital. E aí nós fizemos essa migração. E foi incrível, foi maravilhoso, aprendi muito, foi aí que a gente se conheceu. Sim. E sabe o que é legal? Eu era representante e ninguém dá bola pra gente, né? Então, você marcou, você sempre se colocou à disposição para me atender. Isso que era, muitas vezes não deu certo. Mas assim, não tem problema, porque assim, você retornava, atendia. Então, assim, você acolher as pessoas, né? Você acolhe até o representante. Então, assim, isso mostra o diferencial da enfermeira, porque a gente, no Nipo, a gente nunca conseguiu se encontrar. Mas, posso falar esse lance de acolhimento? No congresso que teve agora recente de Florianópolis, o Vinícius, ele falou coisas tão necessárias com relação ao relacionamento empresa, indústria e profissional. Ah, que legal. Porque por muito tempo as pessoas endemoniavam lá, né, a questão da indústria. Você se vendeu. Gente, não é nada disso, é parceria. É ciência, eu também. Eu é uma troca. Assim, eu sei que existem as regras de compliance que são extremamente necessárias, porque a gente não pode, em hipótese alguma, abrir mão da ética. Sim. Mas assim, como o representante, ele é necessário. Porque nós, simplesmente a gente está trabalhando naquela corrida, a gente não tem
tempo hábil para explorar outras tecnologias, para ir atrás de outras coisas. A gente leva ciência pro profissional da área da saúde. Qualidade, ciência. Um médico me falou, eu nunca tinha pensado nisso, um médico me falou, um dia ele me atendeu, e ele me atendeu super bem, assim, aí ele falou assim, vocês são tão importantes, vocês trazem ciência, a gente está trabalhando, e vocês trazem a ciência pra gente. Eles batem lá na porta pra da gente e falam, ó, tem coisa assim, diferente, nova, que vai otimizar seu tempo nisso. Então, assim, é uma relação que é extremamente importante e eu ainda acho que hoje, no nosso país atualmente, não é valorizada da forma que deveria ser. Porque o representante, ele realmente representa, né? Ele vem munido de um conhecimento. A gente estuda um monte. Vocês são extremamente treinados, capacitados. É um privilégio fazer parte desse time, porque a gente aprende muito, né? Isso é verdade. É uma outra pós-graduação, né? Praticamente. Vai para fora do país, tudo que tem de tecnologia e de conhecimentos, a gente é munido. Consumir para poder entregar para o outro. É maravilhoso. E aí a gente se conheceu nessa época, e aí eu tive a ideia de, bom, já que eu tô cuidando da parte do hospital, e envolvia muita questão de gestão, eu falei, eu preciso estudar sobre gestão, eu preciso entender, porque até então eu tô conseguindo ajudar o paciente, ok, é meu objetivo, mas eu preciso saber quanto custa. Eu preciso saber se é viável ou não, eu preciso saber se tem sentido o que eu tô fazendo ou não, porque, assim, operadora, eu sempre trabalhei em hospital privado, eu nunca trabalhei em hospital público, eu não tenho essa experiência, mas tem que ser um ganha-ganha, né, não dá só para um lado ganhar e o outro só perder, tem que ser um ganha-ganha. Então a gestão, ela veio para mim com essa incumbência de me ensinar e de me mostrar, tanto que a gente fez um trabalho bem legal de redução de glosa, né, lá dentro do hospital, e a gente teve um numeral ali bem significativo, a gente fez quando você mostra, né, que você conseguiu mudar muita coisa, não foi só a experiência do paciente, foi coisa lá dentro que ninguém enxerga, né, e que vai repercutir no paciente. Muito, só para vocês terem ideia, num dos hospitais que eu passei, tinha um lance assim, colocava-se a cobertura, por exemplo, uma coisa simples, uma placa lá de carvão ativado, né, enfim. O pessoal ficava com medo de deixar aquilo mais de 24 horas. Eu ia reavaliar, tinha gaze. Eu falei, mas por que foi retirado o curativo? Não, porque a gente achou que vai infeccionar, é muito tempo. Eu falei, gente, mas se o dono do produto fala que são 7 dias... Até a gente não vai acreditar. Vamos dar a chance, né? Porque eu só queria deixar 3. Me ajuda aí. E a gente também não entende que esse lance, ele também tem um custo. Sim, né? Sim. É o desperdício dentro de hospital, né? Foi uma coisa que eu tive muito acesso a entender e ver o quanto a gente consegue economizar, trazer melhorias, né, para nossa assistência. E para o paciente, quando um produto fica até 7 dias, são, digamos que for 3 dias livre da gente, da manipulação, né, da dor, você deixando a lesão cicatrizar fisiologicamente. Tem uma médica que trabalhou comigo, que ela falava assim, a doutora Maria Aparecida, ela, Karina, se a gente não atrapalhar, a gente já ajuda. Porque assim, a gente precisa entender, toda vez que a gente tira um curativo, a gente tem risco maior de infecção, a gente tem diminuição de temperatura, a mitose, ela dá aquela paralisada até ela voltar a pegar a temperatura lá de 36,5 para ela voltar a se reproduzir, para a gente começar a ter alguma coisa ali. Então, assim, às vezes a gente acha que o mais é melhor e nem sempre é isso, né? Por isso que a gente precisa ser seres pensantes. A gente precisa analisar, precisa estudar, precisa entender qual o benefício, qual é a contraindicação. Isso é muito importante. Aí você vê que você falou 2 coisas, né? Quando você abre, muda a temperatura. Você tem que pensar como que a célula vai se comportar naquele ambiente. E para isso você precisa estudar. Aí você chega, dá uma orientação, mudam tudo. Você chega, tiraram um curativo porque acharam que a ferida precisava daquilo. Respirar. Então, aí já começa, você já começou a falar o que a gente, né, o que a gente está pensando. O que a gente está trazendo de benefício e o que a gente está causando de dano no paciente. Porque aí, às vezes, as pessoas pensam assim, tá bom, mas eu não fiz nada, que dano que eu posso estar causando? Só o fato de você atrapalhar, bem feita essa fala, se a gente já não atrapalhar, a gente já tá fazendo alguma coisa, se eu tô atrapalhando, eu tô causando dano. Exatamente. E assim, existem vários viés desse dano, porque não é só o dano pro paciente, é o dano para sua hora enfermagem, é o dano que você vai causar financeiramente, porque você está tendo um desperdício de material, desculpa. Então, assim, tem... Desperdício de material do que você tirou, do que você colocou a mais... A coisa ela é muito mais ampla, né? Macro. Os erros, eles são algo que a área da saúde, principalmente a enfermagem, a gente ainda está aprendendo a lidar.
Por quê? Os erros, hoje a gente tem, né, o setor de qualidade que ele consegue trazer erros e virar aprendizagem, né? Aquele Isso lance em alguns punitivo, hospitais. que funciona. Gente, deveria ser assim. Deveria não ser em é, todos. No mundo ideal de Tem hospital que não tem qualidade. Não tem qualidade, não tem um setor de Sim. qualidade, um enfermeiro para isso. Muito menos qualidade. Muito menos. a qualidade da qualidade. É. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade, né? Deus sempre foi muito generoso comigo. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de qualidade que realmente entendiam e defendiam a qualidade. Porque eu me formei em 2006. 2006, tudo era um caráter muito punitivo ainda. Ninguém Você falava de errou, qualidade você não sei o assim. quê. Só que assim, ninguém acorda de manhã, então, hoje eu tô a fim de ir lá estragar aquele curativo, vou furar aquele filme da pressão negativa, pensei porque no VAR. hoje eu tô Hoje eu tô virada. a fim de estragar a vida do paciente. Ah, pelo amor de Exato. Deus, é. Mas ninguém sai de Não. casa com esse pensamento. Não. E, infelizmente, em alguns momentos, por falta de capacitação, de iniciativa, de perguntar, enfim, N motivos, eles acontecem no dia a dia. E quando acontece, a gente tem dificuldade de lidar com aquilo. Por exemplo, montadora. Deu um problema, né, na montadora, eles param a produção e vão correr atrás do prejuízo, né? Enfim, é uma coisa material e tal. Só que vidas, como é que a gente faz? Exatamente. Teoricamente a gente não pode errar, né? A gente tá com um caso aí que tá super Ah, repercutindo, Que horror. né, de um erro que foi uma cascata de erros. Então, querendo punir só uma pessoa que ela tá errada, isso, a gente não vai aqui discutir isso, Sim. mas todos estão errados nesse processo, que causou um dano irreversível. Isso a gente tá falando além, né, porque que a gente também pode causar em feridas danos irreversíveis. Na área tão da grandes saúde. na área da saúde. A gente não pode errar, né? A gente não pode. É fato que em algum momento a gente pode se deparar com erro passível de conserto. É. Mas para isso a gente precisa de capacitação. Isso que você falou, a máquina vai parar, vai consertar o erro Ou não, e vai né? seguir lá montando a caixa, montando. Como que a gente faz com o paciente? O gostoso é você ser barreira. O erro chegou em você. Cerquei minha barreira. Parou. Quase isso. Compre, parará, parará. Porque assim, quando o erro ele se depara com alguém que tá atento, que tá ali de fato, entrega o que tá fazendo, ele não tem vez, né? E a gente fala de erros pequenos, entre aspas, tá? O que mais, assim, né, a gente fala muito de questão de identificação segura do paciente. Parece que é uma coisa boba, mas erra-se muito. E higienização das mãos. Eu ficava em casa, né, quando eu tava Mas a pandemia já muito... acabou, não precisa mais usar álcool gel. Quando eu estava estudando lá a questão de meta, né, de internacional de segurança, eu falei, gente, olha que situação. Todos nós, profissionais de saúde, tivemos aula, né, porque tem um diploma profissional, Sim, né? passamos, né? A gente sabe da história toda ali, Florence, enfim. Por que a gente tem que ter uma lei, que é uma meta, para lembrar que a gente tem que lavar a mão? Porque eu não sempre lavam. pensei isso. Não tem meta para escovar o dente. Então, você tem que escovar o dente Mas, 20 Karina, minutos assim, após a ó, refeição. eu nas minhas andanças aí, que eu vou de bar em bar. Isso é brincadeira, tá? É só pra não perder a deixa. A gente sabe, a gente sabe. É que eu sempre Pura, falo Maria. isso. Eu sempre falo isso, mas é de hospital em hospital. Sim, sim. Eu vou em todos os hospitais, aos DEF, não tem álcool gel nos negocinhos. Tem, É eu um até problema. eu faço questão, eu sempre vou testar. Não, assim, o hospital mais top aqui de São Paulo. Você põe a mãozinha lá, não sai álcool. Seco. Seco. Então, assim, as pessoas. E acabou a pandemia, né? Não adiantando, a gente não aprendeu nada. Porque voltou a cultura, sabe? A coisa não precisa fazer, as pessoas não fazem. Elas acham que porque elas têm uma luva Elas à não disposição. acham, né? Não sei. Não acham nada. E é assustador isso, né? Porque a gente vê cada dia mais os indicadores aumentando, incidência de infecção, tudo. E assim, o nosso papel é que talvez, muitas vezes, a gente não para pensar que, de certa forma, eu contribuí com aquilo. Talvez não diretamente, A talvez. gente contribuiu? Mas assim, talvez tenha contribuído com a infecção. Não lavei minha mão. Ah, com Né? certeza. Fiz uma contaminação cruzada de um paciente A gente para não outro. pensa nisso. Então, assim, o erro, ele é uma coisa que a enfermagem, ela precisa se debruçar muito mais. Porque somos humanos, erramos, só que quando o erro fere o direito do outro, e a mãe dessa criança? Não. Nossa. Acabou a vida dela. Gente, eu assisti A um negócio, eu família, só chorava. também. Minha filha saiu chorando, a fantástico. moça que fez a medicação, a profissional. Gente, Acabou a vida dela Acabou. também. Não, e duro Então, que ela viu que estava errado, né? E ela fez, né?
Então, é triste, né? A gente. Mas tem uma coisa, assim, que eu acho até que tem a ver com a fala que você iniciou antes da gente gravar. A qualidade das pessoas. Essas pessoas da enfermagem, a enfermagem foi feita para trabalhar 6 horas, justamente porque o nosso corpo, a nossa mente, a gente não tolera, a gente não tem suporte físico e emocional para ficar trabalhando mais de 6 horas com a área da saúde. Aonde é que a gente assina nesse decreto? É meu decreto. O que a gente faz? A gente trabalha 6 horas em um, 6 horas em outro e 6 horas em outro. Que horas um profissional da área da saúde? Eles vão virar. Um profissional falou assim: hoje eu tô fazendo 48 horas. Eu falei, como que você tá de pé? Porque Não eu jamais fica de conseguiria. Eu Não, também mas não tenho consigo. capacidade. Mas não. Aí eu descansei 2 horas, porque o meu corpo já acostumou com isso. Eu falei, talvez o seu corpo tenha acostumado com o ritmo, então você não sente cansaço, mas a sua cabeça, a sua mente, Como uma pessoa ela não absorve. vai olhar ali a medicação, fazer a revisão da medicação. Agora, quem contrata essas pessoas? Porque as pessoas, né? Agora, por que faz isso? Porque não tem um salário. O problema ele é tão amplo. É muito raso a gente falar, mas a fulana é culpada, enfim. Não é questão É de muito culpa. raso fazer essa análise. Eu acho que o problema ele é tão mais visceral. Por exemplo, por que a farmácia não freou lá quando foi fazer a separação da medicação? Falar, nossa, 3 ampolhas, meu Deus, isso daqui não é normal. É tudo não tá tendo automático. parada, ninguém me avisou nada. Estranho isso. Para uma criança, né? O erro, ele começou não só no prescritor, não só. É que a qualidade fala muito, né? O processo, né? A gente precisa avaliar o processo, precisa ir fazer aquele protocolo de Londres que eles fazem, aquela avaliação, né? De todos os tempos, para poder entender onde que tá errado. E né? a questão, assim, não é nem quem errou. Porque não pode ter o erro. Se a médica prescreveu errado, foi um erro. Mas assim, não foi o que se prescrevi, entendeu? Você não foi eu, o erro não foi meu. É que, na verdade, ela entendeu que aquilo era lei. Exato. Você não discute com o médico. Exato. Quando você se Algumas pessoas impondera. têm isso. Mas foi o que ela falou. Ela falou assim: ela prescreveu, a gente não discute, a gente executa. Nós somos executadores de prescrição de enfermagem, de prescrição médica até a página 2. Até a página 2. Sim. E não só da prescrição médica, ou de qualquer exercício que a gente for fazer dentro de um hospital. A gente não ser pensante. Eu discuto, eu falo, não vou fazer, porque eu não acho que dessa forma. Porque se eu fizer dessa forma, isso vai acontecer. Graças a Deus, estou num ambiente onde a escuta com os outros profissionais, ela funciona muito. E assim, autonomia. E lá, assim, desde a discussão com quem que for, e eles me ouvem, eu escuto eles, e essa é uma entrega. Não é assim em todo lugar. Mas por isso quando a gente tem o conhecimento, a gente tem a certeza do que a gente tá falando, a gente breca. Então, assim, não vou fazer. Então, Carol, até um caso interessante para compartilhar com vocês. Eu cuidei um tempo atrás de um paciente diabético, tinha uma lesão, né, no pé, e a glicemia não compensava, uma baita de uma resistência insulínica, e tudo muito estranho, a lesão não andava, muito vulnerável à infecção, e teoricamente, quando alguém chama estomaterapeuta, acredita-se às vezes que é só para olhar a ferida, mas não é, a gente precisa olhar todo o contexto. Claro. E aí eu comecei a examinar, a investigar a minha conduta, como estava sendo feito, a técnica, e estava tudo ok dentro daquele script. Eu falei, gente, tem algo maior. Aí eu falei, deixa eu ver a prescrição. Aí tinha lá um soro glicosado 5%. Porque talvez você ia olhar o quê? Você ia olhar os exames. Sim. Aí não, nos exames também. Tá, ok. Mas te deu um alerta do que não é só isso. Ele teve um episódio de hipoglicemia e aí acabou que ficou perdurando a prescrição, aquele lance do copia e cola, né? Nossa. E aí super comum. Suspendeu o soro, glicemia linda. Nossa, então, o olhar o paciente, a pessoa como um todo, um ser integral, isso mina muito erro. A gente cai, às vezes, no erro de falar assim, o estomaterapeuta só vê pele, só vê ferida, só vê estomia. Não. E não é só o estomaterapeuta, é qualquer profissional. Exatamente. Porque eu acho que o que a enfermagem tem de mais bonito é a visão holística que ela tem no paciente. A gente tem um estudo falando que em 2030, que tá bem próximo, tá batendo na porta, né? A gente tá indo no Natal, agora tá quase ali. O que vai mais enaltecer a enfermagem, o que vai ser uma prática que outras especialidades vão querer se apoderar, entender e aprender conosco, é a visão holística. Olha. Porque a gente aprende a ver, parece até, é tanto essa fala do, olhar holístico, olhar integral, olhar o paciente como um todo, parece besteira, parece que a gente fala demais, mas
de fato, o enfermeiro faz isso. Faz. Porque ele tá todo dia Tem no que cuidado fazer, do paciente. né? Ele, às vezes eu falo assim, pro paciente que é, né, de cuidado em casa, eu falo, vocês trazem muita informação pra gente, porque vocês conhecem só o paciente, o jeito que ele fechou o olho, vocês já sabem. Ele tá assim, ele tá assado. Então é uma visão que realmente a gente tem e que outro profissional não tem. Não, é assim, ó, uma coisa muito legal, né? Hoje em dia a gente é muito especializado em muita coisa, né? Tem o médico generalista, e tem o ortopedista, tem o especialista em mão, especialista em dedo, especialista em falange, especialista em unha. E a gente vai se especializando e vai fragmentando o paciente. Então, o que acontece? As especialidades, elas não se conversam. Então, quando você pega a prescrição do paciente, que você, deixa eu dar uma olhada aqui que você tá tomando, você vê que ele tá tomando medicamentos com o mesmo objetivo, uma dose muito maior do que necessário. Falei, olha, a gente vai precisar alinhar. Só o seu segmento, né? Exatamente, a gente vai precisar alinhar, a gente vai precisar, por isso que eu amo geriatras, gente, como eu amo geriatras, eu gosto muito de tratar idoso, então eu sempre encaminho, porque eles têm essa visão de, nossa, deixa eu ver, deixa eu te entender, e deixa eu ver o que se encaixa melhor em você, então isso pra mim é maravilhoso. Voltou uma paciente pra mim agora, que ela tá com uma lesão por pressão, estava com lesão por pressão sacral, porque a fono, ela tava com problema de deglutição, a fono falou que ela tinha que ficar sentada a tarde inteira. Já passei por isso. E aí a enfermagem até entendeu que não era para fazer isso, mas foi uma ordem, então assim, fragmenta, né? Eu falei, não, tudo bem, ela precisava mesmo ficar sentada. Agora, a cada uma hora faz uma... Então, assim, essa coisa, eu vou lá e resolvo o meu problema e vou embora. Não, vai ser a eterna luta que a gente tem com MTN, né? Decúbito. Deixa 30 graus ou 45, né? Porque a gente quer 30, eles querem 45, porque eles querem evitar o risco de broncoaspiração. Né? Então, mas a gente tem que achar alternativas para resolver o problema do paciente. E a Karina falou uma coisa bacana na nossa conversa anterior, que assim, não é às vezes necessariamente uma cobertura, um curativo que vai resolver o problema do paciente. É muito além disso. O curativo, ele só é a pontinha do iceberg. Assim como, na minha visão, a ferida é só a pontinha do iceberg. Quando o paciente vem com uma lesão de perna, o problema não é a ferida, o problema é a saúde circulatória dele que não tá boa. A lesão é só um reflexo daquilo. É o que está exteriorizando, né? Mas lá dentro, a situação, o problema ele é muito maior. Né, que aí a gente vai pensar em hábito, vai pensar em autocuidado. Assim, por exemplo, uma coisa que eu observo muito. Homem, paciente sexo masculino, não se cuida, muito difícil. Óbvio que não dá pra gente generalizar. Mas assim, é muito difícil você pegar um homem que tem os seus exames de cardiologia anuais, urologista... Não vão. Então, assim, eu vejo que também essa questão, a gente não pode deixar de atuar, a gente tem que olhar o contexto. Eu acho até engraçado que a gente tem os indicadores, né? E sempre a gente vê que a expectativa de vida da mulher, ela é maior. Por que será? Porque além dela não se pôr em riscos, né? Menos risco, né? Ela se cuida, né? Ela vai no médico, né? Ela vai no médico. Então, acho que assim, tudo isso a gente consegue associar e colocar esses montes de balãozinhos, de questionamentos dentro de um plano de cuidado. E aí a gente tem bem menos chance de ter um insucesso. Porque, né, eu até estava falando com um paciente ontem. Ele falou assim, é bom que a filha tá fechando para mim, que vou, né, ter alta, mas é ruim para você financeiramente, porque eu te contrato. Eu falei, muito pelo contrário. A gente trabalha para alta. O seu sucesso é o meu sucesso, porque aí você vai sair falando que você pegou uma profissional que te olhou diferente, que foi efetiva, que foi rápido o processo. Eu falei, então, a minha visão, ela é totalmente diferente da sua. Aí ele falou, nossa, é verdade, eu nunca tinha visto por esse lado. E eles não imaginam, mas a gente fica muito feliz quando resolve o problema deles. Muito. Porque você imagina um paciente com anos e anos de sofrimento, você vai lá e você dá qualidade de volta para ele, ele pode voltar a se socializar, ele para de ter dor, você resolve o problema dele, Sabe né? qual foi, para mim, um dos maiores sucessos que eu tive no tratamento de ferida? Quando uma paciente, faz uns 5 anos atrás, uma paciente oncológica, CA de mama, ela estava passando por um processo muito difícil na vida dela, muito desafiador, e ela estava há 3 meses sem dormir com o marido na cama, porque o marido não conseguia suportar o odor da ferida infectada. E aí a gente conseguiu resolver isso em 2 semanas. Mas vocês têm noção da alegria que eu fiquei? 2 semanas. Eu tenho muita noção, porque eu vivi isso 12 anos. É muito bom. Ferida neoplásica. Eu sempre falo isso. Tive um paciente que a única coisa que ele queria era poder sentar e comer com a neta. E aí, quem impedia ele? E quem impedia dele era o odor. Não era ferida. Era uma criança pequena, então ela falava que ela tava com nojo. E quando eu pude tirar
isso mudou completamente o Tá cenário. vendo? Ó, não curou, mas sempre dá pra melhorar. Sempre dá pra melhorar. Sempre dá pra Não, melhorar. e é isso que você falou, a ferida é meio que um detalhe, né? Porque as pessoas chegam pra gente e a gente entra na vida da pessoa e elas também entram na nossa. Né? Então, assim, todo esse. Porque a gente vê na Seneto, né? Vê no vestibular. Então, assim, a gente faz parte da vida. E, assim, através da lesão ali, você cura a alma. Não é só sobre pele. Fato. Fato. Eu tô recentemente uma paciente, uma depressão severa. E aí você vai começando a fazer aquela escuta mais ativa, aquele acolhimento. Você vê a pessoa, o primeiro atendimento que eu fui, ela tava de pijama, tava, né, Toda descabelada, largadinha daquele também. jeito. Aí, a última vez que eu fui lá, linda, pleníssima, que bonitinho. cheirosinha, bem tomada. Ah, eu estava te esperando. Porque aquele momento é especial Sim, também, né? É o momento que ela tem de socializar com você. Porque você, Sim. o enfermeiro, o especialista, a gente fica tanto tempo ali em cima do paciente. Tem curativo que a gente fica 2 horas, por exemplo. E aí é o momento que você tá ali. E aquele momento, às vezes, é o momento mais especial do dia do paciente. Sim. Por incrível que pareça. Não, e ali ele vai falar coisa que talvez ele não fale na terapia, porque a terapia tem aquela Que cara ele não de fale pra terapeuta, paciente, né? pra família. Eu vou falar com a gente, é muito engraçado, né? A coisa muito de flui Deus. muito fácil, né? É engraçado mesmo, porque assim, a enfermagem no geral, isso inclui técnico, auxiliar, Cuidador. enfermeiro. Quando eles se conectam com o paciente, gente, a gente acaba descobrindo coisas ali que vão impactar diretamente no cuidado desse paciente. A gente consegue movimentar algumas coisas. É muito interessante. A gente, eu sempre falava eu fui supervisora no hospital, então eu sempre falava para os meus técnicos: vocês pensam que vocês não são importantes, mas vocês são uma peça da cadeia dessa pirâmide que sustenta o hospital. Vocês são uma peça muito importante. Às vezes é o olhar de vocês que muda o contexto de uma assistência médica, de uma prescrição médica. Então, olha quanta importância a enfermagem tem. E aí, quando a gente pensa em dano, a gente também pode entrar neste momento no dano. Porque talvez a gente pense assim, mas é só um curativo, né? O que eu tô fazendo de errado aqui? O que eu posso levar? Você pode levar amputação, você pode levar uma sepse que o paciente vai entrar em óbito, e tudo por culpa de você. Sem contar a dor, né? Tem coisa pior que você tocar num machucado de alguém? Né? É uma coisa, a gente se machuca, a gente não gosta nem que as pessoas venham olhar. Então, se você tocar no machucado, todo mundo fala cutucar ferida. Então, tipo assim, é uma fragilidade, é uma dor tão visceral, porque tá ali, né? O sistema nervoso tá em contato ali com a lesão. Então, assim, a gente faz isso, a gente toca. Só que a gente toca para resolver, para levar a solução, para sarar, né? Mas até o toque, você tem que saber como você vai fazer. Sim. Não é na pressa, não é de qualquer jeito. Não é na força do ódio. Não é aquele espírito de depiladora que pega o curativo e puxa, assim. Eu não vivo sem um removedor de adesivo. É que você é rica, amiga. Eu sou rica. Desculpa, tem lugar que não dá pra viver. Não tem. Mas assim, uma das falas de vocês duas, até porque a gente está finalizando o ano e finalizando o programa, a gente conversou um pouquinho antes também, assim, esse lado bacana nosso do enfermeiro especialista em feridas, a autonomia que a gente tem, né, até financeira que a gente acaba tendo, porque a gente não precisa necessariamente se especializar, pode ser até um aperfeiçoamento para tratar uma ferida. Então, assim, a gente tem hoje na enfermagem, cuidando de feridas, uma profissão, um outro braço da enfermagem, né, que você estava falando um pouquinho, né, Cá? 60 e tantas especialidades, 68 especialidades que a enfermagem tem, abrange. Não sabia que era muito, mas não sabia que era esse número. 68. Tá maior o número, eu tô falando o número, um dado que talvez tá um pouco batido. Desculpa desculpa aí se alguém vê aí. Mas assim, só pra você ter ideia, Carol, é muita coisa. Eu brinco quando eu vou dar aula, eu falo, gente, a enfermagem é pra gente que gosta de gente, pra gente que gosta de papel, pra gente que gosta de internet papo, agora. Quem gosta de água. A enfermagem, ela... assim, toda a área é possível, né? Então, a gente tem muitas possibilidades. A gente não pode achar que ser enfermagem é trabalhar em hospital, ir de hospital em hospital, e assim, não é isso. Eu acho que a nossa profissão, ela dá tanta possibilidade, tanto caminho pra gente, que a gente vê muito na superfície ainda. Sim. Por isso que eu falo que o estomaterapeuta, ele consegue sair um pouquinho dessa bolha e ele consegue ver possibilidades. Né? Então, eu acho que isso é muito importante e eu gosto muito do programa de vocês, né? Que vocês enaltecem isso. A gente chama a média de 4.000 enfermeiros estomaterapeutas para o Brasil. Nosso país tem um território absurdo, né? Enorme. E a gente sabe que tem muitas desigualdades, né? Enfim, mas assim, 4.000 é muito pouco.
tem muita gente que precisa conhecer a gente. Saber que a gente existe. Pra gente amenizar a dor, pra dar a mão, pra facilitar o caminho, né? Então, assim, eu gosto muito dessa questão que vocês trazem e eu acho muito importante a gente continuar aí 2026, que tá muito Muito pertinho, daqui a alguns dias. Trazendo essa questão para a população, porque é o que a gente estava conversando. Muitas vezes o canal, as pessoas acabam muito se interessando enquanto profissional, porque vocês não dão um material para a gente consumir. Não é uma aula, né? Leve. Não, vocês não dão uma coisa assim leve no sentido de coisa fútil. É uma coisa densa, mais superficial, mais profunda, desculpa. Então é uma coisa que a gente consegue, além de conhecer o profissional, a gente conhece mais a fundo a especialidade, porque até, né, enfim, eu me formei em 2016. Hoje, 2025, finalzinho, eu vejo que muita gente não sabe o que é o estomaterapeuta. Sim. Ainda chama a gente de estomatologista. De estômago. Estomoterapeuta. Qualquer coisa menos o que a gente é. Então, e é um braço da enfermagem que a gente tem tanta autonomia, né? E a gente precisa do paciente em todos os cenários. É. Porque quem que não tem pele? Exatamente. Quem que não tem machucado? Quem não vai ter? E estômago. E assim, e é um segmento que a gente tem autonomia, né? Que nem hoje eu trabalho só com pacientes, atendimentos particulares. Depois de 30 anos eu consegui chegar nesse estágio, Maria. né, depois. Então assim, mas assim, eu consigo sobreviver hoje do meu trabalho, do meu corpinho. Olha que beleza. Sobreviver do meu conhecimento, do meu trabalho. Então assim, é uma autonomia na enfermagem que eu nunca imaginei que existiria isso na enfermagem. Também não, mas você falou uma coisa aqui, do seu conhecimento. Porque não é relacionamento. Mas é que eu acho que hoje... Que eu acho que é o mais difícil. Se a gente pensar naquele lance de empresa, 80% das pessoas são desligadas por comportamento, relacionamento, e 20% é questão técnica. Então, eu acho que sem essa questão comportamental, a comunicação, não vai. Você não chega em nenhum lugar, você não vai ter paciente. Não. Mas a gente precisa ter... Eu não acho, posso até estar errada aqui, seja feio o que eu tô falando, vocês me corrigem, mas eu não acho que qualquer enfermeiro pode simplesmente pegar uma bolsinha e falar assim, eu vou empoderar, eu vou ser autônomo e vou tratar feridas. Tem uns posts aí já falando isso. Então, eu Pelo acho amor que de Deus, não não pode. façam isso, não sejam essas pessoas. Eu acho que você tem que ter muito conhecimento, que é o que você falou antes aqui, ó, de um dano. Como que a gente vai tratar uma úlcera arterial se a gente chegar lá e achar que é uma úlcera venosa e comprimir aquela perna? Porque quando eu não era especialista, porque antes de eu ser especialista eu já consumia muito, então eu já estudava, ia em congresso, eu sabia. Mas em algum momento, quando eu me formei, eu não sabia. Não. Talvez eu ia olhar aquela lesão e falar assim, tá na perna e falaram pra mim que úlcera venosa comprime, vamos comprimir? Não, na realidade não é nem esse raciocínio. Tem ferida na perna, comprime. Põe atadura. Isso é exatamente. Clássico, né? Não precisa nem ser úlcera venosa arterial. Se tiver escrito ferida, você já põe uma atadura. E colagenase. E coragenase. Viu quando você não coloca o nebacetim. Também. E Dersan. Olha, nós estamos mencionando tudo errado. E Dersan. Gente, é tudo mentira que a gente tá falando, é brincadeira, viu? Não façam isso. Essas são as coisas que a gente vê, né? Por isso que eu acho que o especialista, e por isso que a ideia da gente foi sempre levar esse conhecimento da gente como especialista, né, das especialidades, e que a gente pensa, a gente estuda, consome ciência. Não é simplesmente eu tirei lá no Google, que hoje tem o IA, né, dá pra eu perguntar assim, o que fazer com uma ferida assim, tamanho tal, blá, 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 blá. Ele vai me dar a receitinha de bolo, mas essa receita de bolo é pra quem? É pro paciente José, é pra Maria, é pra quem? E tá aí o olhar holístico. Que eu acho, no meu ponto de vista, que é algo que IA nenhuma nunca vai conseguir superar. Nunca. Não. Porque nós somos seres que sentimos, né? Porque a prescrição não é só para tratar a ferida, é para tratar o paciente. Exatamente. Por exemplo, eu tenho uma cobertura que ela pode ficar até 7 dias. Ok, só que eu tenho um exudato muito abundante, a ferida vaza muito. Então, qual que é o objetivo? A gente coloca 3 e vê se o paciente ficou legal. Então, assim, não é só 1 mais 1, não é 2. Na saúde não funciona dessa forma, né? E a técnica, qualquer um faz. A gente já conversou sobre isso. Você pode pegar um pedreiro, um macaco, você ensina 100 mil vezes, ele vai ali abrir. Então, técnica cirúrgica, qualquer um pode fazer. Quer dizer, pode não deve, mas qualquer um faz, né? Então, assim, o que vem da gente aqui é o olhar, até o feeling,
né? As pessoas sentaram aqui e falaram que conversa com feridas. Esses dias um médico me falou assim, que é muito intuitivo. Quantas vezes vocês não chegaram para tratar um paciente pensando num tratamento, na hora que você chega lá, você faz totalmente ao contrário. Ou você para na frente do paciente e faz assim... Começa a incorporar. Peraí. Respira fundo, vou pensar. E faz aquele... Vem igual... Nazaré. Você fala que a minha cabeça fica assim, às vezes. O que você tá fazendo? Não, só tô raciocinando, calma. E eu me imagino desse jeito. E acho que é isso mesmo. A gente para pra pensar, é intuitivo, mas é um monte de... É muita coisa então, rolando porque ali. A intuição e a ideia vem porque a gente tem um conhecimento. Sim. Ela está armazenada na gente. Eu não vou nem falar os termos ali dos computadores, eu não sei. Mas ela está armazenada na nossa. Está armazenada em nós. E a gente. Porque não tem como vir. Se você nunca leu um livro, se você nunca estudou aquilo, não tem como. Não vem. Não incorpora desse jeito. Né? Então, assim. Não nesse nível. Não nesse nível. Só se for, de repente, a Florence ali e tal. A técnica, chegando na gente. O Google manda. Ele faz o que as pessoas querem ouvir. Ele vai mandar ali para passar o Dersane, para fazer o que tem que ser feito. A pessoa. Agora, assim, qual a composição desse produto? Qual o momento de usar, qual o momento de parar de usar? Todos os produtos são bons e tem só indicação, só contraindicação. Momento de começar a usar, momento de parar de usar. Agora, quem tem esse não é nem filho, quem tem essa bagagem? A gente. Quem é a gente que estuda, que vai atrás. Então, se a gente começa a pensar em ferida infectada, né? O que fala o consenso? 14 dias, reavalia. Tem paciente que acha que, tipo, tem que usar a prata até o final. Ou profissionais, se outro profissional avaliou e mudou a conduta é porque a sua estava errada. Não, é porque já deu tempo de dar aquele objetivo, aquele plano terapêutico, aquela meta, ela já foi atingida, a gente já passou de fase. Estamos na fase 2, então, eu quero estimular o tecido epitelial, eu quero estimular a granulação, eu quero melhorar, alinhar a matriz, enfim. Assim, por isso que o plano de cuidado, e aquele plano de cuidado feito, baseado numa boa anamnese, num bom exame físico, num bom olhar holístico, ele faz toda a diferença. Porque não é só sobre cobertura, não é só sobre material. E a constância. Eu normalmente, quando o paciente quer comprar material, que a gente indica, eu sempre falo, compra pouca quantidade. 1, 2, 3, porque a gente vai mudar. Né? Isso é fato. O que é fato é a mudança. Não adianta e às vezes pensa assim, ela tá mudando porque ela não sabe. Tá em promoção, eles falam, então o frete é grátis. Não, a gente compra pequena quantidade, porque é pontual. A gente vai mudando, porque a gente tem toda uma bagagem e um motivo pra fazer isso. Uma vez o paciente falou pra mim, você tá testando em mim, né? Porque você já trocou 3 vezes. Trocar. Eu falei, não, é porque você teve um momento assim, agora você tá no momento assim, agora você tá no momento assim. Não tô testando não, porque já testaram. E não sou eu que tô fazendo isso. Tô tranquila. Mas tem disso. E eu acho que a gente tem que ter esse olhar, a conversa, e é sobre isso. E assim, a interação com outras especialidades, eu sou uma entusiasta. Não dá pra gente achar que vai fazer sozinho também. Saúde é só o enfermeiro e estomaterapeuta, trabalhar com ferida, eu acho que isso tá fadado ao fracasso. Porque assim, o médico tem a agregar, o auxiliar tem a agregar, o técnico, o nutricionista tem a agregar, né? O fisioterapeuta tem a agregar. Então, o que eu gosto desse cuidado integrado é que, assim, cada um dá o seu melhor e a gente pega o melhor de todo mundo e faz uma coisa muito boa para fazer a entrega para o paciente. Né? Por isso que a gente existe. E isso é um olhar também que não é todo mundo que tem, não é todo profissional que tem, que é uma pena, né? Porque se todo mundo tivesse esse olhar, esse pensamento, a gente não ia ter erro. Sim. E quem não ia sair prejudicado é o paciente. Né? Mas em cima desses, quem não tem esse olhar, acaba sobrando mais pra gente que tem, né? Porque a gente tem cada vez mais serviço e mais coisa pra fazer, né? Porque a gente acaba olhando as pessoas, né? Como tem que olhar, tratando, levando a solução. Eu acho que ainda tem muita gente errada, fazendo coisa errada, e a procura ainda... Eu vejo profissional que não sabe o que tá fazendo, não sabe o que tá falando, vendendo coisa na internet, vendendo promessas de eu vou curar a sua ferida em uma semana. Uma vez uma paciente chegou pra mim e falou assim... Traga o seu marido em uma semana? Da mesma cora de traga o seu marido em uma semana. A paciente falou assim pra mim, você vai fechar em uma semana a minha ferida. Eu falei, olha, se eu pudesse fazer mágica, eu fechava de todo mundo uma semana, mas não é assim que funciona. E quanto tempo? Falei assim, eu não sei, porque eu não sei como você funciona. Então, a gente tem... Não tem prazo. Lógico, a gente consegue enxergar como especialista um tempo. A gente tem uma noção, mas tudo depende. O paciente está internado, o paciente tá oscilando... Enfim, você tem que enxergar isso tudo. E ainda tem profissional vendendo promessas e não sabe
o que tá falando, não sabe o que tá... Isso que é pior. Tá falando coisa que você fala, Jesus, é sério que ele disse isso? Então, mas o problema não é tanto ele, é quem consome isso, né? Que é o que as pessoas gostam desse tipo mas de ele também tá produto. errado, vai errado. estudar. A questão E aí ética, fala né, direito. gente? Ele não deveria né? falar, mas você Leia, toda razão. consuma Ele não ciência, deveria. aí você fala direito. Mas é senão- enfermeiro mesmo? Então, ele não deveria fazer isso. Mas assim, se ele faz. Pós-graduado e o caramba quatro, mas... Ele tá errado em fazer, só que tem público, pior é isso, né? Talvez tenha mais público do que o nosso aqui, Ah, Karina. não, tem. Né? Que estamos ali fazendo o nosso Chico, como Mas especialista. isso é propósito, gente. O que vocês fazem são sementes. Vocês não vão colher o fruto agora. Ah, Então, aprendemos isso. é plantar, é momento de plantar. Eu tenho certeza que num futuro próximo vocês vão colher os frutos doces dessa semente que vocês estão implantando na estomaterapia, né? Eu não tenho dúvida. A gente é muito carente, é o que nós estávamos conversando. A gente ainda é uma população, uma especialidade muito carente sobre a questão da nossa relação com a internet, com a nossa vida, né, intergaláctica ali no computador. A gente tem falta de representatividade. A gente precisa ter uma carinha no sentido de a pele em cena, eu me sinto em casa, é de todos nós. Mas assim, isso precisa cada vez mais crescer. Por quê? Crescendo, a gente se apoderando daquilo que a gente é, aquilo que a gente pode fazer, a transformação, porque assim, a gente não fecha a ferida, a gente transforma vidas, Isso, né? Bacana. Então, quanto mais gente começa a entender o seu próprio poder, mais fácil vai ser chegar no paciente. Né? Então, vocês são meio que uma ponte ali para nós, né? Uma conexão. E estamos todos conectados de certa forma, né? Não tem como. Não tenho dúvida. Né? Que legal. Ai, que linda. Agora sim, emocionada. eu também. Foi maravilhoso fechar com ela, né? Fala um pouquinho da medicina integrativa. Então, eu estou estudando. Isso vai ser a nossa última conversa A gente hoje, já estava esse ano. procurando uma pessoa para falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante. E daí, brilhou a Karina aqui, ela vai voltar para falar sobre Ela isso. vai só mostrar o que significa uma pincelada, essa nova deixa fase. todo mundo com vontade de te ouvir de novo. Gente, a saúde integrativa é um novo mundo que se abriu para mim. Estou estudando ainda, tá? Tô amando, adorando, porque eu tô conseguindo ver as pessoas muito além daquilo que a gente habitualmente vê. E a gente fala do cuidado holístico, mas o nosso cuidado holístico ele ainda é muito raso. Então, a saúde integrativa, por exemplo, né, uma coisa que fala-se muito, o intestino como segundo cérebro. A gente, quanto estomaterapeuta, a gente vai pensar o quê? No Bristol, lá, qual que é o score do paciente e tal. Mas é muito além disso. É a desbiose. O que eu tenho com a desbiose? Como que eu posso tratar? Por quê? Eu preciso tratar a desbiose porque eu preciso ter uma absorção melhor de nutriente. Porque tudo isso vai refletir lá naquele sangue maravilhoso que vai fornecer lá para a ferida o oxigênio e nutriente. Então, assim, a saúde integrativa, ela veio agregar na minha vida e na vida dos meus pacientes, porque eu já faço a aplicabilidade dela, né, nos meus atendimentos. É transformador, porque você não olha a sua ferida, você bota uma aromaterapia para o paciente. Gente, aroma, a gente tem uma sensibilidade olfativa absurda que a gente não explora. Aquele cheiro que remete à infância, aquela comida, né? Então, assim, tudo isso com a saúde integrativa a gente consegue entender melhor. Que legal. Por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante também, a colorimetria que a gente utiliza lá, o uso das luzes, né? Pra gente poder ter alguns objetivos com o paciente. Então, eu gosto de botar luz, eu gosto de botar som em hertz, porque existem alguns hertz, nós somos seres vibracionais. Né? Sim. Isso não é mandinga, não é misticismo, não é religião, não é nada, disso, tá? Isso é ciência, tá? Então, nós somos seres vibracionais. E aí a gente começa a entender por que às vezes algum ambiente que você vai, você começa a ficar sonolenta, você sente que a sua energia foi sugada, por que de repente em alguma coisa que você come, porque o alimento também tá, gente? Sim. Não é só os seres vivos que a gente acha que somos humanos, é o que vem da terra. Então, assim, tudo isso impacta. Uma técnica que eu gosto bastante de usar com meus pacientes, aterramento. Gente, você vai andar na grama descalço, porque assim, somos vibração. Precisa disso, né? A gente, assim, Deus fez tudo tão certinho, né, que seja a sua cura, né? Então a gente não precisa, a gente precisa usufruir daquilo que a gente já tem disponível. Às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa caríssima, um produto mirabolante. Imagina, gente, é o simples, é a comida de verdade do dia a dia que faz a diferença. Às vezes eu vejo os pacientes tão preocupados, eu preciso suplementar, não sei o que. Gente, tá, e o que você comeu, né? Come aquele
fígado gostoso lá, que tem um fator, né, de proteína muito maior daquele um ovinho que você comeu durante o dia. Então, assim, é o simples. Eu gosto muito dessa questão de saúde para todos no simples. Né? É óbvio que a gente tem produtos maravilhosos, tecnológicos, né? Enfim, várias fontes aí de proteínas preparadas da indústria. Mas na prática do dia a dia, isso já está ali. Encontrar. Uhum. Né? A gente não precisa dar um tiro de canhão numa formiga. É isso mesmo. Às vezes a gente acha que porque gastou, porque é assim. As pessoas gostam de pagar caro, de né? Muito. Não, valoriza e acha que tem que ser muito, né? Se eu jogar de uma vez só, essa bomba aqui... Entra direto com antibiótico para resolver um encravado. Exatamente. Então, assim, a saúde integrativa, ela vem muito com essa visão, tá? E aí eu tô ficando apaixonada, tô amando, tô praticando muita coisa do que eu... Você emagreceu. Emagreci também por consciência. Verdade. Maria, que aí no meio do programa, Maria. Não, por consciência minha. Não, Maria, deixa eu te contar. A minha pressão tava 17,10 dormindo. Verdade. Nossa. E eu não tinha obesidade, eu tinha sobrepeso. Eu falei, gente, eu não quero. Eu não tinha, amor, tinha. Eu vejo as fotinhas, tinha. Eu não quero ter um AVC dormindo, porque assim, a minha hipertensão era às 3 da manhã, aquela hora do mal, né? Eu falei, não, eu não quero ter um AVC, não posso ter um AVC, gente. Eu tenho 2 filhas pra cuidar, de forma nenhuma. E aí eu comecei a me conscientizar, porque eu como paciente também, porque a gente também é paciente, eu demorei pra assumir que eu era hipertensa. Eu falei, não, é um momento de estresse que o mapa pegou, tá mais agitado. E assim, eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos protelando pra tomar medicamento, né? E aí eu comecei a tomar medicamento, melhorou alguma coisa, mas eu falei, cara, eu preciso fazer mais por mim. Eu tô naquela fase, pela saúde integrativa, pensando em longevidade. Gente, tem um lance chamado peptídeos. Esse negócio é revolucionário. É uma proteína que a gente trabalha na saúde integrativa, que ela vai te ajudar a ter músculo, ela vai te ajudar a ter longevidade, porque assim, o músculo é o seguro do idoso, né? É a poupança do idoso que a gente brinca, né? Que a gente não cuida. Porque sim, perder um músculo, você tá vulnerável a qualquer fratura, Exato, qualquer queda você vai fraturar. Então, assim, é muito importante. Tem peptídeo, por exemplo, que o pessoal utiliza para questão de bronzeamento, de cor de pele. Então, assim, tem um mundo totalmente diferente. Aquele mundo de medicamento, de não sei o quê. Isso já não tá mais cabendo as pessoas em si. Eu vejo que elas estão procurando alternativas. Porque tá ficando tudo muito saturado, tudo muito resistente, né? Os antibióticos, enfim. As doenças. Então a gente tá conseguindo ter esse retrocesso, entre aspas, de entender o basal, o simples, o dia a dia. E o que eu posso extrair de melhor que eu não tô extraindo. Aquele negócio de é melhor você cortar que desembalar, é fato. Né? E não é fácil. Mudar estilo de vida não é fácil, mas é necessário. Tô tentando mudar o meu. É só a gente voltar. Você vai conseguir, Cá. Você vai conseguir. Que ano que vem eu preciso ir pra academia. Eu tenho essa luta também, confesso. É porque a gente não tem. Na verdade, eu não tenho tempo. Aí eu fico tentando buscar tempo. Falei, ano que vem eu vou me organizar melhor pra ter esse tempo encaixado, nem que for 3 vezes na semana, porque a gente vai envelhecendo. 3 vezes na semana, Deus abençoe, né? Não, tá ótimo. Vai focada. Não, ela achou que é muito. Eu achei que ele ia falar um dia. Não vai resolver. Deus meus músculos estão crescendo. Aí, ó, eu vou ficar. Eu vou 3 vezes na semana também levar minhas filhas. E você fica olhando, né? Não, eu vou buscar. Ela fica estudando. Não, eu levo uma. Quando eu levo uma, eu pego a outra. Quando eu pego a outra, eu pego a outra. Não, Maria Mas, é uma enfim, loucura. Enfim, vamos. Ai, gente, acabou. Já? Acabou o ano, acabou o programa, acabou tudo. Então vamos para um novo desafio, né? 2026 tá aí. Que seja um ano promissor, será, abençoado. Né? Um ano com muitas novidades aí para vocês, com muito crescimento, com muita projeção, que vocês Deus consigam aí atingir essa meta de vocês, dessa missão, porque enfermagem é missão. É profissão? Ok, mas é missão. Se você não tá conectado com de fato o que ela realmente é, você não consegue permanecer. Você tá no lugar errado. Você é expelida pelo... E eu já ouvi paciente falando assim, nossa, vocês, né, generalizando a enfermagem, vocês são escolhidos, porque não é qualquer um que vem pra uma área como essa. Vocês são diferentes. Quem vem pra isso foi escolhido em algum momento pra chegar até aqui. Falou, não tenho dúvidas. É verdade, né? Eu também não tenho dúvidas. É missão. E que a gente esteja aqui disponível, né, pra receber ali
a missão e executar, né? Com excelência, com sucesso. É um privilégio nosso, né? É um privilégio. É um privilégio. Tocar outro ser humano de uma maneira tão íntima, uma maneira tão vulnerável, invasiva. Entra na intimidade das pessoas. E mudar a vida. E mudar a experiência dele. A gente pode fazer isso muito. Ai, mas tá bom. Maravilhoso. Peraí, que eu tenho que avisar. Tem que avisar. Não, eu tenho que mandar curtir. Depois é a frase. Depois você. Não, é a frase. Eu curto e depois você fala. Karina, a gente quer que você deixe um recado, uma frase, alguma coisa que você acha que vai tocar alguém. De todos os nossos seguidores, pelo menos um seja tocado com a sua frase. Sempre dá para melhorar. Sempre. Às vezes o objetivo não vai ser a cura, mas você consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas. Você tem alguma coisa para entregar. Você não é só mais um, você é diferenciado. Então, foca na missão e vai. Ai, que linda, mãe. Muito Parabéns. bem, muito bem. Obrigada, gente, amiga. A gente vai terminar esse ano e o pedido é muito especial, como nosso episódio. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que a nossa intenção é toda essa que a Karina falou, fazer o nosso canal crescer para levar informação de qualidade, com muita ciência e mostrar que a enfermagem, a especialidade da gente, ela é capaz de transformar a vida de muitas pessoas e as pessoas não conhecem a gente. Então, assim, vai procurar no lugar certo. Aqui a gente trouxe muitas pessoas importantes, muitos profissionais de qualidade. A gente escolheu a dedo todo mundo que estava aqui. Se você se encontrou em algum, a gente trouxe muito especialista, dermato, estoma. Não precisa ser eu, não precisa ser a Maria, né? Sim. Tem sempre alguém que você vai ter um olhar diferente, né, falar assim, acho que essa pessoa é ideal pra mim. Procura, a gente já falou que dentro da Sobest, por exemplo, tem um canal que você encontra o especialista na sua cidade. Mas pode entrar em contato com a gente, que a gente conhece muita gente. É um canal para isso também, para que a gente possa levar isso pro Brasil todo e a gente tem alguém que assiste lá em outros países, então eu acho que a gente quer levar para fora também, não é? Podemos ir, né? Então é isso. Que ótimo. Então, é muita gratidão, né? Eu sabia que ia ser diferente, que ia ser muito, como a Carol sempre fala, todos são especiais, mas acho que a gente fechou com chave de ouro mesmo, do jeito né? que a gente queria. Foi um ano maravilhoso, então assim, a sua fala, a sua presença, o seu carisma, a sua boa energia, a sua boa intenção, muito obrigada por trazer ela aqui no nosso canal, que também é seu. Obrigada. Agora a gente vai falar um pouquinho do nosso momento do patrocinador. A gente tem uma parceria com a Cuide Prev, que é um e-commerce de uma loja onde trabalha com produtos da área da saúde, especializada e focada em feridas, colostomia, mas tem produtos para a pele do bebê, do idoso, fisioterapia, nutrição, tem vários outros produtos. Usando o cupom Pele em Cena, tem um desconto. Gosto disso. A gente sempre gosta. Gente, até o ano que vem, né? Próximo episódio é no dia 2 de janeiro.